Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curte do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma das 5 doações que o Dolinho, seu amiguinho, fez a esse canal. Ele fez 5 promoções de vídeo, cada um com um assunto diferente, e o primeiro é o de hoje, onde ele diz: Olá, Coruja. Na ciência, ferramentas não essenciais são substituídas ou deixam de ser amplamente usadas. Similarmente, o papel tradicional do masculino está se atrofiando. Logo, a masculinidade será descartada uma hora. Ela precisa se reinventar para uma masculinidade que não deixe de ser masculina, mas que tenha relevância nos tempos modernos, pois o relógio do juízo final para o masculino acelera e a sua extinção se aproxima. E Dolinho, seu amiguinho, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Esse realmente é um assunto de extrema valia aqui para a comunidade. E antes de iniciar a análise, eu vou lembrar aos senhores que para fazer uma doação ao canal e apoiar o conteúdo e também ter acesso vitalício a conteúdos antecipados pelo meu servidor do Discord, junto a escolher um assunto de vídeo para tratar aqui no canal, o link está aqui na descrição, ou você pode fazer isso se tornando membro também, com acesso a outros benefícios. E é claro, se vocês quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre deixar um like, se inscrever, compartilhar, ativar as notificações e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Então, vamos a esse assunto, né? Se tem uma coisa que aqui na nossa comunidade pode não cair muito bem, mas é uma verdade, é que o conceito de masculino e feminino é uma determinação social. Eu sei, esse argumento é muito usado para pautas progressistas que são um saco. É a galera do determinismo social, é a galera que acha que a educação vai determinar tudo no ser humano, que não existem instintos, que não existem determinismos biológicos. Essa parada de positivismo kantiano pós-moderno, né? Como se o ser humano ele fosse alguma espécie de Deus a nível prepotente, que ele pode moldar até os seus próprios instintos e viver feliz com isso, né? E aí quando uma pessoa, sei lá, toma uma decisão irreversível sobre o próprio corpo, né? E aí começa a desenvolver uma depressão e até mesmo atentar contra a própria vida, vão dizer oportunisticamente, claro, né? Que foi por conta de uma má aceitação social, que foi por conta de uma sociedade retrógrada e intolerante, quando na verdade essa pessoa simplesmente não se aceitou pelo que nasceu, né? Ela mesma não se tolerava, ela mesma não se aceitava como nasceu, né? E aí espera que as pessoas aceitem ela por isso. Então assim, tem certas coisas que não dá pra mudar, simples assim. E isso não é black pill, isso não é red pill, isso não é nada, é simplesmente como o mundo funciona. Existem regras que não se burla, é simples assim. Mas o que eu quero dizer com o conceito de masculinidade e feminilidade serem conceitos puramente sociais? Eu não estou dizendo que o masculino e o feminino são conceitos sociais. As diferenças entre masculino e feminino, elas vão transpassar aí as civilizações e as eras, não é? Isso é indiscutível. É justamente o que eu digo. A única forma de determinarmos o que é um instinto humano, o que é um determinismo biológico, é alguma característica ou comportamento da espécie humana, óbvio, que transpassa o tempo e o espaço, que você consegue observar em diferentes civilizações, em diferentes épocas da história, como por exemplo, sei lá, o papel de cuidadora de crianças ser mais dado a mulheres do que homens. Isso é observável em toda e qualquer civilização, desde os primórdios da humanidade até hoje. E simplesmente não existem exceções a isso. E aí coisas como o desenvolvimento corporal e até mesmo o psicológico vão seguir de acordo, né? Como é o fato de que mães amamentam, como é o fato de que na presença de crianças, mulheres se sentem mais satisfeitas, mais felizes até. Tem todo um sistema de recompensa muito mais forte em relação ao homem, né? Que na presença de crianças eles não se sentem tão bem assim. Então, como diria Jung, né? No que ele chamava de ânima e ânimos. A ânima é o inconsciente feminino de todo homem e o ânimos é o inconsciente masculino de toda mulher. Isso, obviamente, vai ser determinado pela sociedade, como, por exemplo, coisas que são admitidas que mulheres façam ou não façam e coisas que homens são admitidos que façam ou não façam na sociedade. E a gente pode argumentar hoje nessa vida pós-urbana que a gente tem, né, de muito conforto, de muito tempo livre, onde a gente pode se dar ao luxo de devaneiar sobre coisas não tão importantes mais, né, para a sobrevivência e para a manutenção da espécie, porque simplesmente já passou desse patamar. A gente pode dizer que essa desigualdade ela gera problemas sociais, ela gera conflitos entre os gêneros e, acima de tudo, pode gerar uma limitação do potencial de cada um dos gêneros, né? Isso vale para homens e mulheres.
Como eu disse, é um luxo que a gente se dá hoje porque nós não vivemos mais como antigamente em tempos de quase certeza de guerra, pandemia ou fome. Nessa época, ninguém além de nobres, né, falavam sobre isso. E é por isso que o protofeminismo ele surgiu entre mulheres nobres, porque até mesmo homens nobres eles não tinham muito tempo livre. Então meio que os sexos eles se comportavam ali da maneira que precisavam se comportar para as coisas funcionarem meramente bem. É claro que a galera da nobreza ela tinha um pouco mais de flexibilidade quanto a isso, mas a grande maioria esmagadora era camponês, era pobre, entendeu? Era uma galera que tinha um estilo de vida muito mais rígido. Então é como dizem, né? Essa cultura da permissividade, da promiscuidade, da libertinagem é uma tara de rico, né? Convenhamos, é uma tara da burguesia que o povo plebeu simplesmente copiou, né? A vontade da plebe sempre foi de copiar a burguesia. E isso também é um determinismo biológico humano, porque a gente evoluiu em tribos e aí, tipo, os betinhas queriam imitar o alfa, né? As mulheres que não estavam no harém desse alfa queriam imitar aquelas que tinham mais dinheiro, porque esse alfa provavelmente era um cara mais rico, um caçador melhor, enfim, um abastado, e aí ele poderia dar a elas adornos e adereços até que simbolizavam ela pertencer a esse alfa, né? E meio que essa tendência tem até hoje, onde o homem presenteia sua mulher com mimos e tal. Isso aí é meio que uma memória genética que a gente tem do tipo, vou botar essa argola aqui porque essa argola simboliza o fato dela pertencer a mim, nenhum homem pode tocar, e se tocar vai morrer, entendeu? É meio que como o ser humano se comportava. Daí a gente entende porque até hoje os relacionamentos eles são meio que uma espécie de transição material, principalmente vinda do homem. Então você veja que se você estudar a masculinidade mesmo ao longo da história, você vai perceber que o masculino, ou a masculinidade nesse caso, né, era sempre tratado como uma espécie de função servil ao feminino. Então a gente volta para a Grécia Antiga, 3.000 anos atrás, que é uma das civilizações mais antigas que a gente tem história escrita, né? Ser um homem masculino, valorizado na sociedade como homem era o quê? Era estar casado, por incrível que pareça. Era ter uma família, daí surgiu, né, o primeiro conceito de patriarcado grego, onde o homem era o pater familias, né? Chegava a tal ponto essa necessidade masculina de se provar ali na sociedade através de uma família, que até os misóginos da época, que eram os pederastas, né, assim chamados, e isso é histórico, tá? Eles se relacionavam com os seus pupilos intimamente, mas tinham as suas esposas em casa só para ganhar o crédito social de ser um paterfamilias, de ter se reproduzido, entendeu? Mas quando, na verdade, intimamente ele se relacionava com os seus pupilos. E quando você estuda, de fato, esses homens, os pederastas, né, você via que o termo de misógino era aplicado a eles originalmente. Que eram homens que tinham uma aversão ao feminino, e eles até teciam críticas extremamente ferrenhas, lamentando que as suas esposas não se interessavam por arte, por música, por história, por ciência, e que para eles terem algum nível de interação mais profunda com um parceiro, ele precisaria fazer isso com seus pupilos. E aí, enquanto eles aprendiam, eles também se divertiam ali, né? Se é que vocês me entendem. Enquanto com as suas esposas era uma coisa mais chata, eles faziam só para reprodução e para, enfim, ter o valor de homem, né, paterfamilias na sociedade. Então você percebe que o grego ele só tinha o valor na sociedade se ele sustentasse uma esposa e tivesse filhos. Ou seja, o valor da masculinidade é atrelado ao feminino aí. A gente volta um pouco menos, 2.000 anos atrás, civilizações germânicas. O valor de um homem naquela civilização era o quê? Ser um bom caçador, um bom guerreiro e, acima de tudo, proteger a sua esposa, né? Proteger a mulher, mãe dos seus filhos e suas crianças. Isso era que fazia um homem de verdade naquela civilização. A gente via isso, por exemplo, nos deuses nórdicos, né? Deuses germânicos e tal, como o papel deles era esse, ter muitos filhos, proteger as suas amadas e espalhar a sua semente por aí. Isso era comum também dos gregos, né? Veja Zeus, por exemplo. E aí, quando essas civilizações se juntaram no que se tornou, obviamente, a Europa medieval mais à frente, tem aí o documentário do Kodama, né? A Indulgência Patológica e Amor Cortês, que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado. Se vocês não assistiram ainda, vocês estão perdendo. Onde ele mostra aí como os europeus, já mais hegemônicos ali, né, naquela unificação de povos, né, anglo-saxões, germânicos, mediterrâneos em geral, eles enfiaram o que nesse sincretismo cultural? Eles adicionaram o cavalheirismo, né? E toda aquela piedade católica que a gente conhece aí, essa mistura. O catolicismo ele foi responsável, inclusive, pelo marianismo, né? Que é a ascensão de Maria, que foi assim uma personagem
totalmente descaracterizada na história cristã, onde o próprio Jesus Cristo admitiu que o papel dela foi só dar à luz a Jesus e criar Jesus enquanto menino, e que qualquer outra mulher poderia ter feito isso. É claro que ele não disse com essas palavras, né, mas lendo a Bíblia você pode interpretar que quando ele diz assim para Maria, mulher, eis aí o teu filho, apontando para Tiago, né, seu irmão, e aí ele fala mesmo para o seu irmão, homem, eis aí a sua mãe. Então teólogos até concluem que Maria não teve um papel fundamental como Maria, mas qualquer mulher que seguisse aquele padrão ali de ser casada e ser casta e de ser uma boa mulher, né, de dons cristãos, ela teria recebido essa função aí de Deus através do anjo Gabriel. Então Maria, na história cristã primitiva, era para ela ser só uma menção honrosa, uma santa realmente, né? Mas aí o catolicismo elevou ela à mãe de Deus, né, com uma oração assim, dizendo exatamente isso. Que tudo bem, a gente sabe que Jesus e Deus, né, no cristianismo são a mesma pessoa, entre aspas, mas fica subentendido aí que a mãe é superior ao filho. Então, tipo, Maria, que era humana, mortal, está acima do próprio Criador. Que negócio é esse? E aí Nietzsche até fala no seu livro O Anticristo, que eu recomendo a leitura, é muito bom, ele fala que isso foi uma maneira de chamar mais fiéis através dos baixos instintos para a igreja, né? Porque foi a responsabilidade da Igreja Católica a gourmetização de Jesus, aquele Jesus bonito, né? Aquele Jesus vaidoso até, né? Com unhas cortadas, com cabelo penteado, sendo que na Bíblia é propriamente dito que ele era um cara sem vaidade alguma, né? Que era barba por fazer, cabelo despenteado, unhas grandes. Então esse Jesus que a gente vê assim com o flanco exposto lá na cruz, né? Pô, todo shapeado, todo rasgado, com aquela cara de shed europeu, na verdade foi uma gourmetização para chamar mais pessoas através do baixo instinto, né? Segundo Nietzsche no livro, é para atrair mulheres pela beldade de Jesus e para atrair homens pela beldade de Maria, que ela também é uma mulher sempre retratada, né? Com muita beleza facial. E também chamando os homens pela aquela coisa da castidade, da virgindade, da pureza e tal. E a Igreja Católica, principalmente na época medieval, se valeu muito disso. Quase que angariando fiéis, né, através do pecado, sendo que na Bíblia é mesmo dito para você não adorar imagens, justamente por conta disso, né? Porque aí bota um Jesus bonitão, uma Maria bonitona e aí já sabe no que dá. Mas enfim, eu estou saindo um pouco pela tangente para mostrar para vocês como o valor do homem ao longo da história ele foi se gourmetizando, né, a partir das necessidades do grupo e do ambiente. Como, por exemplo, mais ali no período vitoriano, pós-medieval, onde a burguesia estava imperando, né, até por conta depois da Revolução Francesa, onde meio que a coroa caiu e eles puseram uma nova coroa, basicamente, que era a burguesia, dá no mesmo. Com a ascensão da burguesia em cima da coroa, os burgueses começaram a dominar a cultura e meio que a masculinidade ela se tornou descartável. Os caras viam a masculinidade como obsoleta porque, bom, tu não precisava mais caçar, né? Tu não precisava mais guerrear. Os caras já tinham dinheiro, os caras já tinham espólios, os caras já estavam bem. E daí a gente entende por que a masculinidade hoje ela tá tão obsoleta, né? Porque até o mais pobre dos pobres hoje no Brasil, ele tá vivendo melhor do que um rei de alguns séculos atrás. Consegue comer várias frutas de várias partes do mundo todo santo dia. Não precisa cagar num buraco, né? Não tem que fazer sangria para lidar com qualquer doença. Tá vivendo mais do que 30 anos, que era a média de expectativa de vida masculina na época. Então, pô, daí por último a gente vai chegar aí nas 13 colônias, né? No que a gente conhece hoje como Estados Unidos, onde a masculinidade ela retornou, mas retornou como? Com uma perspectiva de trabalho. Agora, ser homem era trabalhar e sustentar a sua família. Mas com foco no ofício, né? Até hoje a gente tem essa cultura nos Estados Unidos, onde assim, o ferreiro ele é muito valorizado, o cara que tem habilidades manuais, sabe? Aquela perspectiva de homem bruto, que consegue fazer e acontecer, que ele tem capacidade de proteção também. Enfim, esse papel aí de proteção e provisão masculinos, eles transpassaram a história. A gente pode até dizer que é um determinismo biológico também, né? Pô, convenhamos, eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo, vários cientistas já chegaram a essa conclusão há muito tempo, porque aonde a gente for, em qualquer civilização, em qualquer momento da história, a gente vai concluir que o papel do homem sempre foi provisão e proteção. Então, meio que tudo que eu falei aí nos últimos 5 a 7 minutos pode ser condensado, né, em provisão e proteção. Só que agora a proteção é feita através de instituições, de leis, pelo Estado, pela polícia. A provisão pode ser feita pela tecnologia, né? Você pede um iFood aqui e a comida está na tua casa. Tu pede um Uber, tu pode ir para qualquer lugar da tua cidade rapidinho. Roupa, calçado, adornos, tudo isso você pode pedir rápido, pagando relativamente pouco e veja só, acima de tudo, nem entrando em contato com aquele que produziu o seu produto.
Tá? Quando você pede o iFood, você não entra em contato com o cozinheiro, você entra em contato no máximo com o entregador rapidinho ali. Quando você veste uma roupa, tu não entra em contato com quem fez a sua roupa. Que por mais que seja um processo hoje bastante mecânico, ainda teve ali uma galera que teceu, ainda teve uma galera que controlou as máquinas e nesses casos aí, nesses empregos de base que ainda envolvem algum tipo de ofício e construção de algo, criação de algo, a grande maioria esmagadora são homens. Então, a nossa sociedade pós-mercantilista, vamos botar assim, né, tecnocrática, ela fez com que o trabalho dos homens ficasse cada vez mais invisível. Tipo, você já não tem mais uma ligação emocional direta entre o produto e o seu criador, o artesão, né? Isso fazia com que os homens eles tivessem muito mais valor. Porque era o próprio cara que produzia não só o produto, como também o serviço, e ele escolhia o preço. E você tinha que negociar diretamente com ele. Hoje não, você produz alguma coisa, manda para a empresa faz o marketing, a empresa faz a venda, o integrador e tudo mais, entendeu? Então, assim, a gente não vê mais o homem que produz a parada, então ele perdeu completamente o valor. Então, concluindo, assim, o que é que o homem pode fazer para recriar a masculinidade? Cara, é simples, a masculinidade, ela sempre foi algo que tem que se reinventar. Uma das características do homem foi justamente a reinvenção, né? A adaptação às necessidades, até porque a gente pode fazer isso através de estudos de mitocôndrias, de sequenciamento de DNA e os caramba. A gente vai ver que homens morreram infinitas vezes mais que as mulheres. A mortalidade masculina ao longo da história foi muito maior. E a gente sabe muito bem, né? A natureza sádica do jeito que ela usa a morte como uma forma de seleção. Logo, quem morreu mais foi mais selecionado e se adaptou melhor. Por que você acha que crocodilianos e aquele caranguejo ferradura, né, não evoluíram nada em milhões de anos? Porque deu certo, os bichos são umas carapaças ambulantes. Quase nada mata aqueles bichos, entendeu? Eles estão aí desde o período Cretáceo, desde o período Jurássico. Tubarão também, cara. Os tubarões existiram antes das próprias árvores existirem no mundo. Por quê? Porque eles são o topo da cadeia alimentar no ambiente deles. Estão nem aí. Então, homem morreu pra caramba e morre até hoje, tá? Naturalmente, os homens eram para ter uma expectativa de vida maior que a das mulheres por conta da testosterona, eles têm mais saúde naturalmente, eles têm um sistema imunológico melhor, mas veja, eles morrem mais cedo que as mulheres, né? Eles têm uma expectativa de vida menor, média assim de 5 a 7 anos. Por quê? Porque é mais estresse na vida, é mais emprego insalubre, né? Mais periculosidade em geral, tomam mais riscos, enfim. E assim, os homicídios contra os homens são 11 vezes maiores que os homicídios contra as mulheres, né? E ainda fala-se de feminicídio na nossa sociedade, quando na verdade o que acontece é um androcídio. Então assim, falando de espécie, falando de conjunto masculino, tipo todos os homens, a natureza sabe o que faz, tá? Os que não conseguirem se reproduzir, os que não conseguirem sobreviver, vão ser selecionados. Pode acontecer aí, muita gente fica falando, mas e quando vier guerra, e quando vier pandemia, e quando vier isso e aquilo? Bom, aí tá fora do nosso controle, é anti-estoico a gente pensar nisso, né? A natureza ela pode ressurgir aí, a tecnologia pode também aparecer com um monte de problemas e soluções para problemas que a gente mal consegue prever, inteligência artificial, robô, enfim, um monte de coisa. Como conjunto, eu acho que é perda de neurônio a gente pensar no que vai ser da masculinidade amanhã. Eu acho que é mais interessante a gente pensar no que está sob o nosso controle, o que é que vai ser de nós agora e no nosso futuro próximo. E é o que eu digo, para resolver todos os problemas masculinos, basta seguir o próprio caminho. Porque o seu próprio caminho, como eu falei naquela série, né, playlist O Homem Capaz de Tudo, depois que você estipula um objetivo único e exclusivamente seu, que não necessita do consentimento de outras pessoas, né? Por isso exclui casamento, paternidade e coabitação, que cria laços com o Estado. E aí o Estado ele vai ter poder sobre você, logo não vai ser o seu próprio caminho, vai ser o poder do Estado. Então, quando você põe um objetivo na sua vida que é único e exclusivamente seu, você pode facilmente definir a sua masculinidade a partir do quanto você está tendo sucesso na busca por esse objetivo ou não. Estou falhando na busca desse meu objetivo? Sou menos homem. Estou tendo sucesso? Sou mais homem. E veja que você não tem que comparar esse seu objetivo a nenhum outro homem, porque grande parte da masculinidade é por conta de competição, né? Tem muito dessa coisa de eu sou mais homem que você e tal. E veja só que isso é completamente disfuncional, porque sempre vai haver um cara mais forte, mais alto, mais bonito, mais rico que você por aí. Mas quando você cria um objetivo próprio, você só se compara com quem você era no dia de ontem. E o seu sinalizador de sucesso, até de forma numérica, eu até recomendo que o homem tome notas mesmo disso, né?
vai ser o quão mais próximo você está hoje do seu objetivo em relação ao quanto você estava ontem, por exemplo. Sei lá, o quanto de Bitcoin você conseguiu acumular nesse último ano. Veja que coisas como quantos centímetros de braço você ganhou no último ano, ou quanto peso você consegue levantar no supino, não são bem objetivos funcionais, porque essa numerologia sempre vai ser comparada ao grupo, né, à sociedade. E não que você tenha que descartar isso como um objetivo para a sua vida, mas esse não pode ser o seu objetivo principal. O objetivo o qual você escolheu quando você decidiu seguir o seu próprio caminho. Você pode ter outros objetivos menores, do tipo, sei lá, ganhar 5 centímetros de braço no ano, conseguir dobrar o quanto você agacha aí, né, dentro de alguns meses, sei lá. E aí você pode dar vazão a esse instinto masculino de competição e concorrência de uma maneira muito saudável, né? Pode até fazer umas apostas que o homem adora, né? Alto risco, alta recompensa. Mas isso não pode determinar o seu objetivo principal. Então, o seu objetivo principal ele só pode ter um nível de comparação. Você com você mesmo no passado. Tipo, pô, tô querendo construir uma chácara para mim, ser autossuficiente, trabalhando com compostagem, com permacultura, com criação de bicho. Isso você vai ficar se comparando com o seu vizinho. Ai, o meu vizinho tem 20 coelhos, eu só tenho 10. Pô, tô ferrado. Não, cara. Tu vai criar um objetivo do tipo, pô, pra eu viver sozinho de permacultura no meio do mato, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter uma casinha pra mim, beleza. Eu preciso também um ambiente de compostagem, preciso criar, sei lá, 10 coelhos, um casalzinho de porco, umas 20 galinhas. E aí, conforme você vai construindo isso, você vai admitindo o seu sucesso. E aí isso vai te dando validação, vai te dando até felicidade e vontade de viver. Foram assim que os homens funcionaram ao longo da história, até porque não tinha opção, né? Não tinha outra opção senão isso. A vida era muito árdua. As pessoas viviam em tribos e até mesmo depois do sedentarismo humano, viviam assim em chácaras extremamente espaçadas umas das outras, né? Junto com as suas famílias, e ninguém ficava necessariamente se comparando com o vizinho ali do lado, porque o vizinho estava a quilômetros de distância, pô. Daí, é claro, tu vai usar tecnologia a rodo para isso, tá? Tu vai usar todo tipo de facilidade que você adquirir, sempre fazendo aí as análises de risco, recompensa, de consequências. E aí fica simples. Depois que você segue o seu próprio caminho, e como dizem, né? Todos os caminhos levam ao seu próprio caminho, porque, bom, você vai decidir seguir o caminho da sociedade. A sociedade vai te escravizar. Aí tu vai decidir seguir o caminho da religião. A religião também é uma instituição social, provavelmente vai te escravizar. E veja, religião não tem nada a ver com espiritualidade, tá? São coisas diferentes, eu espero que vocês saibam a diferença. A espiritualidade é que te dá liberdade, a religião ela te prende a dogmas sociais, é inevitável. Por isso que eu digo que a religião do homem que segue o seu próprio caminho tem que ser o estoicismo, né? O nosso dogma. E aí tu vai e segue o caminho da sua família, por exemplo. Aí vai ter gente também pedindo pra você, sei lá, ter filho. Tua mãe vai pedir pra você dar netinho pra ela. Teu pai vai querer que você siga a vocação dele ou cuide dos negócios da família. Você tá vendo? É sempre o objetivo dos outros e nunca o seu. E aí você pode viver uma vida seguindo o caminho dos outros e tem muita gente que se sente satisfeita com isso, se sente feliz, é até meio que uma casta humana. Eu vejo assim que existem vários homens que se sentem melhor seguindo ordens, uma rotina e sendo comandado do que tendo liberdade. Isso faz até sentido, né? Porque somos seres sociais e vivemos obedecendo ao grupo ao longo da história, obedecendo a um líder, seguindo o líder. Mas quem tem apreço pela liberdade, pela independência de fato, não vai ficar satisfeito com isso. E aí é o que eu digo, todos os caminhos levam ao seu próprio caminho. Então é assim que eu termino o vídeo, né, senhores? É muito fácil realmente o homem construir para si uma nova masculinidade. É muito fácil o homem admitir novos objetivos para sua vida. E tipo, Coruja, eu não tenho propósito, eu não tenho objetivo. Irmão, quando o homem nasce, o primeiro objetivo dele, o primeiro propósito crucial é ele construir para si um ambiente de conforto, segurança e tranquilidade. O resto é resto, tá? Porque você nasce pelado, pobre, ferrado. É inerente ao ser humano nascer pobre. E você tem que construir esse ambiente de tranquilidade, paz e segurança para si. O resto é resto. Depois que você admite um novo propósito para você. É claro, se você nasceu aí abastado, num berço de ouro, vai ser muito mais fácil você atingir esse primeiro objetivo, né? Mas tem uma coisa muito boa, uma sorte, né, que nós homens temos, que é o nosso sistema de recompensa e de validação se satisfaz mais com o processo do que com o objetivo. Então o homem, por incrível que pareça, ele está mais feliz enquanto ele está se esforçando para conseguir o objetivo do que quando ele alcança esse objetivo. Quando ele alcança o objetivo, ele comemora, me tornei o top 1 jogador de LoL do Brasil. Mas depois disso, o que é que sobra? O cara ele fica meio perdido, né?
começa a se tornar chato e ele começa a lembrar que ele era mais feliz e se divertia mais enquanto ele estava jogando para atingir esse elo. E é por isso que os jogos funcionam dessa maneira, né? Quando você zera o jogo, pô, dane-se, agora eu não quero mais jogar. Então os jogos apelam muito para essa natureza masculina e é por isso que os homens são 95, 99% dos jogadores assíduos mesmo. Mas enfim, né, é um bom exemplo aí para vocês entenderem como o seu próprio sistema de recompensas funciona, como as inerências masculinas funcionam, como vão ter certos determinismos por você ser homem que não vão mudar e que é muito mais fácil você ajudar eles, né, cooperar com eles, coexistir com eles, para assim você conseguir atingir melhor os seus objetivos, do que ficar lutando contra eles, né? Coisa de Epicuro. Epicuro dizia: os nossos instintos e os nossos desejos devem ser usados como um cavalo, uma ferramenta. Você monta no cavalo e com ele você chega mais longe. Mas aonde você vai conseguir chegar se você for andando a pé? Bem menos longe, né? Ou pior, se você deixar o cavalo montar em você. Aí você tá ferrado. Então, enfim, senhores, esse é o meu vídeo aí. Espero que tenham acompanhado até o final. Se acompanharam, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. Forte abraço a todos. Aqui é o Coruja e até mais.